fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta aos Romanos, capítulo 12 e versículo de número 12. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 12 e o versículo também de número 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Só isto aqui. Ora, pastor Carlos, pode sair algo daí? Pode sair, irmãos, o Espírito Santo tem algo para falar conosco. E a missionária Márcia aqui já falava algumas coisas, e eu entendi que o Espírito Santo estava confirmando a palavra e a mensagem que ele nos direcionou nesta tarde para compartilhar com os irmãos. O tema desta mensagem é segredos para uma vida vitoriosa. Amém? Muitas pessoas querem ser vitoriosos. Há um movimento nas igrejas, há um movimento no meio cristão, e se utiliza muito este tema, né, de vitória, campanhas para ser vitorioso, para alcançar a sua vitória, para ter vitórias da parte do Senhor. E aí vai ter diversas interpretações desta palavra vitória, do que pode ser vitória. Mas eu gostaria de compartilhar com você um entendimento que o Espírito Santo nos trouxe hoje sobre o que pode ser uma vida vitoriosa pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, o velho apóstolo Paulo, vai falar de algo profundo com a igreja de Roma, algo vital para a igreja de Roma. Ele vai trazer alguns fundamentos, alguns segredos para uma vida vitoriosa, para este tempo de espera, para este tempo restante que nos resta ainda de vida nesta terra, nesta dimensão, ainda como seres humanos. Mas ele vai dizer para a igreja de Roma, lá naquela oportunidade, uma igreja que nasceu ali ainda contemporânea ao nosso Senhor e Salvador, mas a palavra ela é tão relevante, irmãos, ela é tão viva e ela é tão eficaz, que ela não serviu apenas para a igreja de Roma, estabelecida e fundada lá naquele tempo, mas ela é viva e se aplica para nós hoje. E ele vai trazer alguns conselhos para esta igreja. E este versículo aqui vai nos dar pelo menos 3 conselhos daquilo que Paulo entendia por ser experimentado em uma vida onde ele experimentou de tudo, escassez, sofrimento, mas abundância também, poder de Deus. E ele vai tentar verbalizar isto para aquela igreja. E nós vamos tirar também alguns conselhos para nós hoje. Como é que a gente pode ser, como é que alguém pode ser bem sucedido na vida? Pelo menos 3 conselhos. O primeiro deles é a parte A, ou a primeira divisão do versículo, que diz: alegrem-se na esperança. Diga para o seu irmão: alegre-se na esperança. A palavra que o apóstolo Paulo está dando para a igreja é o seguinte: diante dos desafios da vida, diante dos obstáculos, diante das adversidades, diante das problemáticas, diante das tristezas, das frustrações da vida, os nossos olhos não podem estar apenas contemplando esta realidade que nos cerca, não, mas eles têm que estar
eles têm que ver, aleluia, e se alegrar com a realidade espiritual que pela fé, aleluia, nós podemos antever. Pela fé no Senhor Jesus nós podemos alcançar e contemplar uma realidade que talvez nossos olhos não vejam, os olhos físicos, mas os olhos espirituais podem ver e tem que desejar uma realidade prometida, revelada, e que se nós estivermos atentos a elas, nós iremos nos alegrar diante de toda e qualquer circunstância. Os nossos olhos precisam ver além. Ele está querendo dizer assim: se nós vivermos somente o natural, se vocês, igreja de Roma, viverem somente o natural, se vocês olharem somente para o natural, vocês vão viver inquestionavelmente, aleluia, cheios de tristeza, cheios de depressão, deprimidos, depressivos, desanimados, desesperançosos, sem dúvida alguma. Porque não tem ninguém que está aqui nesta noite que não tenha problemas para contar para mim ou para qualquer outra pessoa. Não tem. Não tem ninguém que está aqui que não viva algum dilema, alguma adversidade, alguma dificuldade, algum obstáculo no seu dia a dia. Mas não é por causa disso que você deixou de estar aqui nesta noite para cultuar o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Não tem ninguém que está aqui que não tem dificuldade ou problema, mas ele está dizendo, ele está ensinando que um dos segredos para se ter alegria é ter esperança. Um dos segredos para não sermos tristes é termos esperança. E se eu e você, eu quero que você entenda isso, somos servos do Deus Altíssimo, somos servos do Senhor Jesus, temos uma vida para honrá-lo, temos uma vida de serviço ao Senhor, temos uma vida de amor a Jesus, onde ele diz que aquele que se chega a mim com temor, eu já não chamo mais de servo, mas eu vou além, eu vou chamar de amigo. Se eu e você nos consideramos amigos do Senhor Jesus, então nós temos que entender esta palavra e nos alegrar com a esperança e fazer como está em Lamentações de Jeremias, quando ele disse que estava triste, abatido, cheio de problema, mas em algum momento ele percebe, aleluia, o Deus que ele serve, e ele vai dizer: mas eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Porque pelo amor deste Deus, pela benignidade e bondade deste Deus, as misericórdias deste Deus se renovam a cada manhã, e estas são as causas de eu não ser consumido, porque este Deus é tão bom que apesar da minha lamúria, apesar da minha reclamação, apesar do meu sofrimento, Ele me ama tanto que toda manhã Ele renova a sua misericórdia, e por isso eu continuo dando glórias e graças a esse Deus Todo-Poderoso. Eu e você, como servos do Senhor, precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E aqui a missionária Márcia já dizia que tem pessoas tristes, desanimadas, que muitas vezes perderam o foco das promessas que Deus já fez. Ora, o que é que pode nos dar esperança, irmãos? As promessas que o Senhor tem nos feito, as promessas que Ele tem feito sobre nós. Como muito bem ela disse, nós não gostamos aqui do evangelho da prosperidade, da barganha, o evangelho de dar para o Senhor para que Ele possa lhe dar a retribuição. Não praticamos este evangelho, mas praticamos um evangelho da cruz, onde uma vida no sacrifício de Jesus, de rendição e de obediência, vai nos trazer a vitória em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Aleluia. Mas o Senhor não tem nos dado esperança, tem nos dado sonhos aos nossos corações. O Senhor tem nos feito promessas. Fez promessa para mim, fez promessa para alguém que está aqui comigo nesta noite. Tem alguém aí que já recebeu promessa do Senhor? Diz amém. Mas quando nós estamos olhando as adversidades, quando nós estamos olhando a realidade dos nossos dias, quando nós estamos olhando a naturalidade da nossa vida e da circunstância que nos cerca, nós vamos deixando de lado o olhar para o alvo, o olhar para onde deve ser olhado, o olhar para as promessas, não só materiais e físicas,
como também, como foi dito, promessa de casa, de casamento, promessa de trabalho. Nós cremos num Espírito Santo que fala, assim como a Bíblia diz que Ele fala, e Ele usa vasos e faz promessa. Vou abrir porta, vou mudar a tua situação, vou mudar o teu cativeiro. Então, aonde está, aleluias, aonde estão os nossos olhos? Temos perdido o foco da promessa. Não apenas essas promessas do âmbito pessoal, mas a promessa da palavra, aleluia, de que ainda que o nosso corpo faleça, aleluias, nós não morreremos, porque Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás, aleluias. Aonde estão os nossos olhos? Sonhos. Tanta gente já sonhou tanta coisa, já colocou na presença do Senhor, aleluia, sonhos, projetos. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Pessoas que tiveram sonhos disso ou daquilo, mas já não conseguem mais achar força e cobrar ânimo de si mesmo para ainda visualizar os sonhos que um dia o Senhor colocou no seu coração. Aleluia. Nós estamos falando de esperança. Promessas, aleluias, das coisas eternas, promessas, sonhos, promessas da visão das coisas celestiais. A nossa alegria não pode estar, queridos, pautada ou firmada na circunstância. Não vem das circunstâncias, mas vem da onde os nossos olhos estão focados. A nossa esperança não vem daquilo que nos rodeia, não vem do dia a dia, não vem da dificuldade, da conta que está lá para pagar, não vem do problema da semana. O problema vai continuar, aleluias. O Senhor pode, Ele é forte e poderoso para nos dar, aleluias, estratégias. Mas os problemas nós vamos enfrentá-los em toda a nossa vida. Mas aonde estão os nossos olhos? Ele está dizendo: alegrem-se na esperança. Olha o primeiro segredo para uma vida vitoriosa: alegrem-se na esperança. Me lembram da passagem do profeta Eliseu, aleluia, que antes de ser o profeta Eliseu seguia Elias. E havia uma palavra de Deus para ele: olha, você tem que me ver subir, você tem que estar comigo até o fim, no momento que o Senhor vier me buscar. Se você estiver comigo, porção dobrada virá sobre a sua vida. E lá está aquele homem junto com Elias o tempo todo. Ele não conhecia estas coisas. Neste momento então ele entra numa classe ou num privilégio de contemplar coisas espirituais. O Senhor vem com cavalos, carros de fogo, buscar o servo, o profeta Elias. E lá está ele contemplando. Agora ele começa uma jornada do seu ofício e ministério de profeta. Em uma determinada situação, agora quem sabe ele que era aflito e ansioso, porque não via as coisas de Deus. Aleluia, diz a Bíblia que ele está cercado pelo exército inimigo. E o seu servo Geazi ou Geazi está totalmente preocupado e apavorado, porque é numeroso o exército. E aí ele faz aquela oração que você conhece: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E então o Senhor abre os olhos de Geazi, e ele pode ver então, aleluia, os carros de fogo, os cavalos de fogo que cercavam o servo do Senhor, e que na verdade nunca deixaram de estar em volta. Mas agora ele estava contemplando com os seus próprios olhos. Eliseu havia aprendido uma lição: que os olhos devem estar, aleluia, no Senhor e na força do seu poder, nunca no seu braço, nunca na sua competência ou na sua capacidade, mas na palavra do Eterno, no poder do Eterno, aleluia, no sobrenatural do Eterno, naquilo que o Eterno tem revelado para nós e tem dado para as nossas vidas como graça, como favor que não merecemos. Aonde estão os nossos olhos? Aleluia. Aonde estão focados os nossos olhos, irmãos? Talvez na força do inimigo. Tem tanta gente tão preocupado com Satanás e os seus demônios. Tem tanta gente, tantos lugares dando tanta ênfase a Satanás, entrevistando o capiroto, dando a eles espaço, dando a eles honra, dando a eles tanta coisa. Aleluia. Onde estão os nossos olhos? Nessa ênfase? Aleluia. O livro de Apocalipse diz que no tempo devido o Senhor enviará um anjo para prender Satanás no abismo
e acorrentá-lo por 1000 anos. Agora eu te pergunto, se um anjo do Senhor vai fazer isso com Satanás, qual é a força do teu Deus, o Deus que você serve? Aleluia. Aonde estão os teus olhos? Na força e no poder deste inimigo, na batalha perdida que você perdeu esta semana, porque você escorregou, porque você tropeçou, porque você perdeu, porque você pecou, numa derrota aparente. Aleluias, aonde está, ou aonde estão os nossos olhos? Temos promessas eternas pela palavra do Senhor. Eu quero ler uma delas para você. Aleluia. Promessas eternas. Olha o que o Senhor promete para nós. Olha o que o Senhor tem para nos dar esperança. Alegrem-se na esperança. Aleluia. Olha, escute esta palavra que está em Romanos capítulo 8, a partir do verso 35. Aleluia, escute. Aleluia, o que o Senhor tem para te dar esperança nessa noite. Eu vou começar até um pouquinho antes. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, esteja convencida, igreja, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, aleluia, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode aplaudir Jesus pela sua palavra? Alegre-se na esperança. Aleluias. Ele tem esperança para as nossas vidas. Se você não está encontrando esperança naquilo que você, aleluia, já foi despertado por Ele, naquilo que você já recebeu dEle até agora, então não fique satisfeito, mas vire um caçador deste Cristo, vire um caçador do Espírito Santo. Ore, vai no teu quarto, fecha a porta, comece a orar, comece a buscar, busque este Deus, porque certamente, aleluias, a esperança que quem sabe está colocada de lado na sua vida, vai voltar para o seu coração, e você então será alegre na presença do Senhor e vitorioso na sua vida. Sem a alegria do Espírito Santo, sem a esperança nas promessas eternas que o Senhor tem para nós, que vão além desta vida, destes anos que ainda nos restam. Para alguém aqui pode restar muito pouco, para o máximo de quem está aqui, crianças, 90 anos, no máximo. Todos nós já teremos partido deste lugar. A nossa esperança não pode estar aqui nas circunstâncias, irmãos. O segredo para uma vida, para você levantar todos os dias e você dar bom dia ao Espírito Santo e sair cheio da unção e cheio da alegria do Espírito, para vencer, para ter uma vida vitoriosa, primeiro, alegrar-se na esperança. Quem está me entendendo diz amém. Glória a Deus. O segundo conselho para uma vida vitoriosa na face desta terra, porque ainda somos humanos, não fomos transformados, não fomos arrebatados. Tem gente que acha que já é anjo, né? Não tem lazer, acha que não pode ter lazer, acha que não pode passear, acha que a vida é só, né, 24 horas orando. Como é que se é que alguém faz isso, né? Não, irmãos, não somos anjos, não somos transformados, não, mas precisamos equilibrar uma vida,
entre a vida natural, entre a vida na carne e a vida espiritual que o Senhor tem nos revelado dia após dia. O segundo conselho, o segundo conselho do Senhor para uma vida vitoriosa também está no versículo: sejam pacientes na tribulação. Diga para o seu irmão: seja paciente na tribulação. Aleluias. Olha o que o apóstolo Paulo está revelando: que apesar de todas as promessas, apesar de tudo aquilo que ele revelou, o que ele prometeu, apesar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo em prol da humanidade, para que todo aquele que se achegue nele com fé não pereça, mas tenha vida eterna, apesar de todas as promessas, os sonhos que ele tem te dado, a esperança viva que ele tem te dado, um motivo para o amanhã, um motivo para continuar, apesar de tudo que ele tem plantado no seu coração, ele vai dizer agora: sejam pacientes na tribulação. Ou seja, independente das promessas, de toda essa esperança, de toda a fé que possa haver no nosso coração, todo o poder que o próprio Deus derrama sobre nós, vão existir tribulações nas nossas vidas. E isso daqui, irmãos, é difícil compreender, porque como servos de um Deus todo-poderoso, nós somos tão positivistas e imediatistas que queremos que o nosso Senhor resolva todos os problemas para nós, nos livre de toda circunstância contrária. É ou não é verdade? Nós queremos ser livres de todo perigo, de todo mal. Amém, eu também. Mas está aqui um grande desafio da palavra, e o velho apóstolo Paulo, que não está falando aqui falácias, que não está falando retórica, discurso, porque ele era PhD em passar e sofrer tribulações pelo seu Senhor. Está aqui um homem marcado pelo Evangelho, está aqui um homem que carregava marcas no seu corpo. E uma vez ele disse, ele se levanta revoltado, de certa forma: ninguém venha me confrontar dizendo que eu não sou apóstolo, que eu não sou servo, porque eu carrego em mim as marcas do Senhor Jesus. Chicote, surra, espancamento, prisões, tanta coisa ele experimentou por amor a esse Jesus, que depois de haver ressuscitado, com graça vai até ele e se revela para uma grande chamada na sua vida. Aleluias. Este apóstolo Paulo vai nos explicar que, independente do tamanho da nossa fé, da força e convicção da nossa fé, ele vai dizer: vão existir tribulações, aflições, adversidades, angústias, perseguição, aleluias, contra as nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo não está sozinho nessa. O próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dar também uma palavra. Só escute, está em João 16:33. Olha o que ele vai dizer. O próprio Senhor Jesus, antes de partir: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? O próprio Senhor Jesus vai se unir agora a este conceito e vai dizer que nós teremos tribulações. Mas para ter uma vida vitoriosa, você vem com um tema de vida vitoriosa e vai me dizer que eu tenho que enfrentar tribulação, sofrimento? Sim, é o que a palavra está dizendo. Quer ser vitorioso? Então não fuja da luta, diz o Senhor para você. Quer ser vitorioso? Diga para o seu irmão, pergunte a ele: quer ser vitorioso? Não fuja da luta. Não fuja da luta, aleluias. Enfrente, suporte, não fuja da luta. Não fuja também do Senhor por causa da luta. Não fuja da presença de Deus por causa da luta. Não fuja da presença desse Deus que te salvou por causa da luta. Mas enfrente a luta, enfrente as tribulações, seja paciente, desenvolva paciência,
aleluias, na tribulação. Uma vida vitoriosa é para quem continua firme, para quem continua ali, prostrado na presença do Senhor, aleluias, mesmo quando lançado nas fornalhas ardentes da vida. Mesmo quando lançado. E aqui, irmãos, este processo aqui é muito forte e muito dificultoso de se entender. Mesmo quando lançado nas fornalhas, eu vou lá para Daniel um pouquinho. Quando o rei Nabucodonosor constrói aquela grande imagem, para que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se prostrem àquela imagem, porque havia ali uns dedos duros, que haviam dedado eles. Olha, tem 3 ali que não se prostram à tua imagem, não se prostram, não adoram aos teus deuses, rei. E aí ele chama os caras e diz, é o seguinte, eu vou dar mais uma chance, eu vou construir, aliás, já estava construído, eu vou tocar de novo os instrumentos, e aí vocês vão se prostrar diante do meu Deus, porque se vocês não se prostrarem, eu vou aquecer a fornalha e vou jogar vocês dentro. Era uma sentença de morte. E olha o que esses 3 camaradas dizem para o rei. Olha aqui, rei, você pode fazer a tua estátua, você pode fazer quantos você quiser, você pode fazer de ouro do que for, você pode tocar tambor o que for, você pode. Agora é o seguinte, nós não vamos se prostrar diante do teu Deus, nós não vamos adorar. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus sobre a nossa vida. Esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele é criador e Ele pode livrar a nossa vida da fornalha, da morte. Mas escute, Deus, mais uma coisa que eu tenho para lhe dizer. Se o nosso Deus achar por bem não nos livrar, nós vamos perecer, mas não vamos adorar ao teu Deus. E diz a palavra que foi tanta ira no coração daquele rei Nabucodonosor, que mandou amarrar aqueles homens, e os caras mais fortes do exército mandou subir lá e aquecer 7 vezes mais a fornalha. Diz a palavra que ela foi tão aquecida que os soldados que carregaram eles para lançar para dentro foram mortos pelo calor da chama. E está lá os 3 jogados lá dentro. Só que daí o rei Nabucodonosor começa a olhar, aleluias, aquela caldeira, aquele negócio lá 7 vezes mais aquecido, aquele caldeirão, aquela fornalha, e ele começa a ver. E ele começa a perceber algo diferente. Peraí, mas não eram 3 e ainda amarrados que haviam sido lançados lá dentro? Mas os meus olhos veem que não são mais 3, mas agora tem mais um, são 4, e eles estão livres lá dentro, e estão passeando lá dentro, e o quarto tem a aparência do Filho dos Deuses. Aleluia, sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Aleluia, nem sempre o Senhor vai me livrar, ou vai te livrar da adversidade, da caldeira fervendo, aleluia, do tacho quente. Nem sempre Ele vai nos livrar da dor, do sofrimento, da perseguição. Mas a promessa que Ele nos dá é que Ele passará conosco lá no meio do fogo, e nós não seremos queimados para sempre. Aleluias. Glórias a Deus, quem pode acreditar nisso, diz amém. Ele anda conosco no meio da fornalha, aleluias. Para nós, para os nossos dias, o Espírito Santo andará conosco em qualquer campo de batalha travado nas nossas vidas. Você não está sozinho. O Espírito Santo é consolador, é companheiro. Há uma promessa de Jesus, Ele disse: é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei e pedirei ao Pai, Ele vos enviará outro igual a mim, o Consolador, o Paracletos, o que vai andar lado a lado com você. E aí Ele vai dizer no final do Evangelho de Mateus: e eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Ou seja, na pessoa do Espírito Santo, o Senhor estará conosco para todos sempre. Você pode acreditar nisso? Então, aonde quer que você esteja sendo atribulado, aonde quer que você esteja sendo perseguido, aonde quer que você esteja padecendo situações adversas, sejam pacientes na tribulação, porque o Espírito Santo, aleluias, está contigo, está comigo, aonde quer que seja o campo de batalha, se é na mente, se é alguma dificuldade na tua
vida sentimental, na tua vida física, profissional, se é problema na família, se é problema no trabalho, se é não sei aonde, com a justiça, o Espírito Santo luta com você. Então suporte, seja paciente nas tribulações, e você terá uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Você vai se alegrar na esperança, você vai suportar a tribulação, porque Ele passa contigo. Segundo aos Coríntios, só escute 4, do 7 ao 11, olha que diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, a graça de Jesus, a presença de Jesus, o Espírito Santo em nós somos os vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não somos abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida, a vida de Jesus, também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluias, aleluias. Você pode fazer a leitura como você, no lugar de Paulo, pode estar sendo pressionado, mas acredite, não fique desanimado, não seja desanimado. Para ser vitorioso, você precisa ir até o fim. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Você não está sozinho. Você pode estar sendo perseguido, diz a palavra, mas não está abandonado, porque o teu Deus não abandona você. E ainda ele diz, aleluias, podemos até ser abatidos, mas não destruídos. Se alguém ainda está abatido, fraco, depois de tudo que aconteceu nesta noite, se alguém se sente abatido, não é pecado. Você é ser humano, eu já disse, de carne e osso, mas entenda, você não está destruído e nem será destruído, porque é um Deus que está lutando as tuas batalhas. De cantar abasuriandarabacai. Sejam pacientes na tribulação, irmãos. Quantos de nós pensam em desistir? Quantos de nós pensam em largar a fé? Porque evangelho é desafio. Evangelho não é religião, irmãos. Evangelho não é pegar uma carteirinha de membro de uma igreja evangélica, não. Existe muito disso por aí, mas isso não é evangelho. Evangelho é morte. Aleluias, morte do velho homem, para nascer com Cristo Jesus e viver com Ele e para Ele. E nesta caminhada, quantos de nós, aleluias, porque tropeçamos, porque erramos, vamos pensando em parar, vamos pensando em desistir, e às vezes ainda para ajudar, tem um abençoado que muitas vezes está do nosso lado, né, até dentro da igreja, e era para estar abraçando, era para dando uma palavra de ânimo, parece que ajuda, dá uma ajudinha, né? Mas isso não é evangelho. Evangelho, irmãos, é aguentar, porque a vitória não é de quem começa, não, a vitória é de quem vai terminar a caminhada. A vitória não é de quem começa uma maratona, mas é de quem cruza a linha e a fita de chegada. Quem está me entendendo diz amém. Segredo para uma vida vitoriosa: ser paciente na tribulação. Tem batalha? Tem luta? Tem tribulação? Tem altos e baixos? Tem também, mas aleluia, permanecer firmes, porque tem também o Espírito Santo e estará conosco para todos sempre. Aleluia. Por último, último conselho para uma vida vitoriosa, ainda no versículo também da palavra do Senhor. Aleluias. Perseverem na oração. Diga para o seu irmão: persevere na oração. O que eu entendo aqui, irmãos? Os dois primeiros passos para uma vida vitoriosa, para uma vida que possa fluir no Senhor, que dê frutos,
para a nossa vida e a nossa descendência, uma vida que deixa um legado para trás, um legado de bênção, os 2 primeiros passos não são possíveis, ou pelo menos muito pouco prováveis, se não haver o 3º passo. Perseverem na oração. Você sabe por que eu digo isso? Porque, como eu já disse, irmão, não adianta bater no peito para dizer que é anjo. Não adianta bater no peito para dizer que já está glorificado, não. Mais bonito diante de Deus é reconhecer as nossas fraquezas, é reconhecer a limitação, reconhecer aonde falhamos, e temos falhado com sinceridade. Você sabe por quê? Todos que estamos aqui somos naturalmente vulneráveis, é da nossa natureza humana, somos vulneráveis. Se não vigiamos, todos os dias nós caímos, independente se é pastor, bispo, missionário, o que for. Se não vigia, se não ora, se não se alimenta no espírito, no homem interior, no homem que nasceu pelo poder do Espírito Santo, não da carne, não do homem, mas pelo poder de Deus. Se nós não vigiamos neste homem, nós caímos. Todos nós somos naturalmente vulneráveis. Tem uns aqui que até vão além, são chorões, choram por qualquer coisa, se entristece e chora, se magoa e chora, fica magoadinho, magoadinha. Não estou te repreendendo, mas estou dizendo, tem gente aqui que é assim. Qualquer coisinha chora, é mais sensível. A irmã não me cumprimentou, o pastor não me viu, não tenho oportunidade na igreja. Aí começa a ficar triste, não vê mais promessa, não vê esperança, não vê nada. A tribulação vem, acaba de matar de uma vez. A oração é a última coisa que pensa. Temos medos, somos chorões, temos medos. Eu sou cheio de Deus, eu sou pentecostal. Tem medo também. Tem medo do seu filho ser ceifado, ser atropelado, ser maltratado. Tem medo do seu casamento pegar um caminho ruim. Tem medo de tantas coisas. Sejamos sinceros, irmãos. Temos medo de não vermos os nossos filhos alcançarem os objetivos. Nós temos medos, temos gigantes diante de nós que nos afrontam, como aquele gigante que afrontou Israel. Temos gigantes que vêm se levantar, aleluia, a gente derruba um, mas dali a pouquinho se levanta o outro e vem afrontar a nossa cara. É ou não é verdade? Vem jogar coisas nas nossas caras. E sabe quem é que tem por natureza e ofício ser acusador da minha vida e da sua? Satanás, o adversário. Ele é acusador. Diz a palavra que ele acusa de dia e de noite. Aleluia, temos algumas marcas do passado, cicatrizes. Temos feridas que às vezes é como que você, que já jogou futebol, foi lá no jogo, levou uma pancada, ou a mulher que jogou vôlei levou uma pancada bem ali, dali a pouco, na outra semana, leva no mesmo lugar a pancada, e aí dói, e aí faz voltar à tona tantas coisas. Nós somos tão vulneráveis, irmãos. Nós somos assim, somos seres humanos. Estamos ainda na nossa peregrinação aqui. Só que tem uma coisa tremenda que eu entendo aqui nesse texto. Quando ele fala persevere na oração, sabe o que acontece? Que apesar de tudo isso, aleluia, de sermos desta forma, tem uma coisa que acontece quando vamos à presença do Todo-Poderoso em oração e intimidade. Aquelas carruagens de fogo, aleluia, que está só na nossa história, no nosso conhecimento da Bíblia, elas se tornam realidade para as nossas vidas, porque Deus começa a revelar o sobrenatural para as nossas vidas. As carruagens, os cavalos de fogo, a unção do Espírito, o poder de Deus, a autoridade se torna realidade somente quando nós estamos na oração e na comunicação com esse Deus. Aleluias, aleluias. Quando vamos à presença do Todo-Poderoso, aleluias, a manifestação da presença do Espírito revigora a nossa vida.
Porque no lugar da intimidade é onde o Pai está esperando para abrir os seus conselhos, para falar conosco, para dar as suas estratégias. É quando nós estamos em batalha, é onde o general de guerra está lá, aleluia, para dar a instrução para o combatente que somos eu e você. É no lugar da oração, não tem como, irmãos. É na oração, é na comunicação que nós vamos solidificar. Dizia que a missionária Márcia, que ela estava fraca, estava debilitada, mas foi para a oração. Daqui a pouco já saiu ela cheia de Deus. Vou ligar, vou acontecer, vou conquistar para o reino de Deus. Por quê? Porque perseverou na oração. Quer ter uma vida vitoriosa? Aleluias. Persevere na oração. É na oração que o avivamento vem. A nossa fé, ela é fortalecida. Recebemos a paz do Senhor que o mundo não conhece. Quando estamos atribulados, é na oração que vem a paz para a nossa vida. É na oração que vem a lágrima que brota, aleluias, dos nossos olhos, porque o Espírito Santo começa, aleluias, se mover dentro de nós, porque nós deixamos um pouco natural para entrar no sobrenatural, na dimensão do eterno, do Todo-Poderoso. É na oração, é perseverando na oração que o sussurro do Espírito Santo nos dá coragem para continuar a batalha. Por isso o Senhor vai dizer para nós: vigiai e orai. Não é só vigiar, mas é vigiar e orar. Aleluia, a perseverança na oração é a arma que temos disponível, tanto de defesa quanto de ataque. Quando somos alvejados, é a oração que vai nos defender, vai fortalecer a nossa fé. Mas quando estamos tendo que avançar, Senhor, eu tenho um problema para resolver amanhã, já vai a dica, segunda-feira, você está com um problema, vai para a oração. O Espírito Santo vai te dar uma estratégia para você vencer o problema. Senhor, este mês, Senhor, este ano, eu preciso que coisas sejam resolvidas. Eu preciso que direções na minha existência sejam mudadas. Eu preciso de esperança, eu preciso de alguma coisa. Então comece hoje, persevere na oração. É pela oração, irmãos, que o general comunica a estratégia. Aleluias. Atos capítulo 10 diz que Cornélio não era nem judeu, não era da religião de Jesus, não era da religião dos discípulos, não era da religião daqueles que ainda achavam que Deus era só para eles. Cornélio era gentil, era centurião do exército romano, era comandante de uma centúria de soldado. Não era judeu, não era legitimizado na religião judaica, mas ainda que não fosse legitimizado, não era legítimo para exercer os rituais da religião. Ele estava lá, diz a palavra, todo dia, a hora nona, às 3 da tarde, perseverando em oração. E a palavra vai dizer que ele moveu os céus, o mundo espiritual se moveu, o anjo do Senhor é enviado dos céus e chega na frente deste homem com a palavra de vitória para a vida de Cornélio. Quem pode, aleluia, aplaudir Jesus e perseverar numa vida de oração? Diga aleluias, diga glórias a Deus, aleluias, aleluias. Conselhos, irmãos, conselhos do Espírito Santo, conselhos do apóstolo Paulo na pessoa do Espírito Santo para nós hoje. A palavra de Deus é viva, é relevante, é eficaz, é mais real que eu e você. A palavra, Jesus disse: os céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluias. Conselhos para uma vida vitoriosa, para uma vida que honre ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, uma vida que honre o Senhor, uma vida de vitória, de alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quem entendeu o recado de Deus nessa noite diz amém.
Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando